Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi e vou trazer para vocês hoje um vídeo para comentar a possível e provável venda de David Washington para a Europa. E a questão que fica é, para onde ele vai? Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir um favorzinho para vocês curtirem esse vídeo, comentarem aqui, deixar uns comentários legais. Vocês podem deixar o comentário depois do vídeo também com opinião, mas se quiserem já dar a opinião de vocês antes de ouvir a minha também, fiquem à vontade. Compartilhem esse vídeo aí com o pessoal aí que é torcedor do Santos, que quer saber do David Washington. E se inscrevam no canal, ative as notificações também que dá aquela força pra gente, valeu? Bora pro vídeo. David Washington, de apenas 18 anos, revelação do Santos. Na minha opinião pessoal, um jogador que tem mais qualidade técnica do que o Marcos Leonardo. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior, é diferente. Mas tem uma qualidade técnica, dá para perceber que ele tem um algo mais ali. Ele já está de malas prontas para a Europa. A questão que fica é, para onde irá David Washington? Por quanto? Como que vai ficar? Então, o Santos, quando trouxe o Jean Lucas para o Mônaco liberar o Jean Lucas, assinou um acordo que o Mônaco ia ter a preferência no David Washington. O que é a preferência? A preferência é assim: eu tenho, eu tenho um jogador X, vamos lá, o Joãozinho é jogador do meu time. Eu dou a preferência para o Mônaco. Quando um time qualquer, que não o Mônaco, então, por exemplo, veio lá, sei lá, a Inter de Milão e falou: eu quero comprar o Joãozinho. Eu pego e falo: beleza, quanto que você quer pagar? Os caras vão me falar quanto, a gente faz a negociação, e aí quando existe uma proposta formal, chega uma proposta formal para mim falando: eu vou pagar 10 milhões de euros no Joãozinho, eu tenho que avisar o Mônaco que tem essa preferência para dizer: ó, eles me fizeram uma proposta formal de 10 milhões e eu vou aceitá-la, a menos que vocês, que têm a preferência, igualem a proposta. Então, assim, basicamente o que você dá é uma preferência para aquele time igualar qualquer proposta que você receba pelo Joãozinho. Não é garantia de compra, eles não têm a preferência de, ó, então, tipo, se eles comprarem o Joãozinho tem que ir pra lá. Não, o Joãozinho tem que decidir para onde vai. Mas esse time tem a preferência de eu avisar que alguém fez uma proposta e ele dizer, beleza, eu pago mesmo tanto. Ok? Ok, é assim que funciona a preferência de compra. Então, quando o Jean Lucas foi liberado para o Santos, para negociar, o Santos assinou no acordo que o Mônaco ia ter preferência. Então, beleza. Dito isso, algum tempo atrás, o Chelsea chegou e falou para o Santos: Santos, eu quero o Ângelo. E o Santos negociou o Ângelo. O Ângelo foi por 15 milhões de euros para o Chelsea da Inglaterra. Participou da pré-temporada já com o Chelsea e tudo mais. Eu acho que, dentro do contexto em que o Santos está numa fase horrível já há alguns anos, que não tem protagonismo de nada no seu protagonismo da própria ruindade. A oferta que foi feita pelo Ângelo foi boa. Foi boa. Porque o Ângelo nunca se firmou como jogador decisivo, nunca estourou todo o potencial que a gente via nele. Ajudou em alguns momentos, somos gratos aí ao jogo do Ângelo, ao esforço dele como jogador para tentar ajudar o Santos, ao trabalho dele, né? Porque é o trabalho dele. Mas o Ângelo nunca chegou nesse potencial aí que a gente esperava. Então, dito isso, 15 milhões de euros, se a gente multiplicar aí por 5, mais ou menos 25 vai 2, 75 milhões de reais, mais ou menos. Uma boa venda. Pelo Ângelo. E o Chelsea levou o Ângelo. O Ângelo participou da pré-temporada e o que já era esperado é que ele fosse emprestado para o Strasbourg da França, que é o time parceiro do mesmo grupo do Chelsea, e então assim, todo jogador que chega lá que não vai ser aproveitado na equipe inglesa, eles emprestam para algum parceiro. Eles têm uma participação no time espanhol também. Por quê? Porque ele fica dentro da Europa, ele tem aquele tempo de contabilizar cada país dentro da União Europeia. A Inglaterra não está mais na União Europeia, galera, lembrem-se disso. Ele saiu lá naquele Brexit. Mas ele tendo a cidadania europeia por algum desses países, então, por exemplo, ele fica na França. Eu não sei quantos dias ele tem que ficar na França para ganhar a nacionalidade francesa, a nacionalidade europeia através de morar na França. Mas existe um período.
Então ele ficando na Europa e jogando um campeonato de projeção como é o francês, ele já consegue ganhar uma pontuação dentro da Premier League. A Premier League tem várias pontuações, sabe? O jogador tem que jogar pela seleção ou por seleção de base para poder ir jogar na Premier League. Tem toda uma questão burocrática assim para o jogador poder ser aceito. É um sistema de pontos. Então, quando o cara joga numa grande liga, por exemplo, joga na Itália há alguns anos, ele tem uma pontuação melhor. Se ele é titular da seleção principal, ele tem uma pontuação melhor ainda. Então, a Premier League tem meio que um controle de qualidade de quem entra e quem sai. Então, além de estar pontuando mais, porque o campeonato francês é um campeonato grande e pontua melhor do que campeonatos secundários, tipo escocês, irlandês, etc., ele vai ganhando dias para essa nacionalidade. E ele tendo a nacionalidade europeia, a regra da Inglaterra tem uma questão ali de pessoas de fora, e em princípio os europeus contariam como externos, mas como teve essa questão da saída do Brexit, foi feita uma legislação diferente. Quem tem cidadania europeia tem um peso diferente ali na hora da contagem de jogadores externos. Então, dito isso, que tem um monte de regra, um monte de burocracia, é melhor ele jogar num time europeu de uma liga importante. Então, Ângelo já também já está confirmado, emprestado para o Strasbourg. E pouco tempo depois, ficou se falando da sondagem do Mônaco ao David Washington. O Thiago Escuro, que era dirigente do Bragantino, agora é dirigente do Mônaco. E ele sempre declarou interesse no David Washington. Sempre, sempre, sempre. E ele falou disso, foi falado, falaram que o Mônaco ia fazer a oferta não tinha vindo. Então, passou um tempinho, o Chelsea chegou com uma oferta para o Santos. Inicialmente não era uma oferta interessante, era uma oferta que ficava aquém do que o Santos estava esperando. O David Washington tem multa de 30 milhões de euros. Em princípio, o Santos só negociaria pelo valor da multa. Porém, devido a problemas financeiros, crise, etc., parará, a gente tem essa questão do Santos precisar do dinheiro. Aí o Santos negociou com o Chelsea. O que acontece? O Chelsea fez uma oferta inicial que o Santos recusou, fez a negociação e o Chelsea topou uma oferta que é da seguinte forma: 15 milhões de euros à vista, então já vai direto ali pro cofre do Santos. É claro que o Santos, se não me engano, tem 70% do David Washington, então é proporcional. E mais 5 milhões de cláusulas. O que são essas cláusulas contratuais? O time define alguns objetivos para esse jogador alcançar. Então, por exemplo, ele ser convocado para a seleção, para a Olimpíada. Então, se ele for convocado, atinge o objetivo, aciona o gatilho. Então, digamos assim, que dos 5 milhões de euros em objetivos, 1 milhão de euros o Santos recebe se o David Washington for para a Olimpíada, ano que vem, em Paris. Então, se ele for convocado e cumprir isso, o Santos ganha 1 milhão. Se não for, não acontece. Aí mais 1 milhão se ele for convocado para a seleção sub-20. Isso com certeza ele seria convocado, o Santos ganha 1 milhão. Mais 1 milhão se ele jogar no Strasbourg e fizer gol, sabe? E assim vai definindo prêmios. Ah, se o Chelsea classificar para Liga dos Campeões ano que vem, paga mais um tanto, sabe? E isso é definido. A maioria por desempenho do jogador, e outros podem ser metas do clube. O clube alcançar algumas metas, que na teoria seria com a ajuda do jogador, na prática nem sempre, porque nem sempre o jogador fica no Chelsea, nem sempre nesse primeiro momento, principalmente, mas tem várias coisas ali que podem ajudar. Dito isso, pelo que as fontes da imprensa têm dito, é muito fácil o David Washington alcançar essas metas e o Santos praticamente garantiu os 20 milhões de euros do valor total. E o Santos, depois dessa negociação, topou. Falou, beleza, nós que topamos, gostamos da oferta, porém a gente precisa avisar o Mônaco, eles têm a preferência para negociação, e eles têm um prazo de 48 horas para responder se eles vão igualar ou não a oferta. O Santos mandou o aviso para o Mônaco. Passou um dia, não foi falado nada e o David Washington de malas prontas, só esperando o Chelsea emitir a passagem para ele ir para a Inglaterra. Aí no outro dia, hoje, o Mônaco fez uma oferta pelo David Washington. Ela é muito similar. Ela, ao invés de 15 milhões de euros à vista, são 16, e ao invés de 5 de bônus e metas,
São 4 milhões, mas são os mesmos 20 milhões com uma pequena diferença, né? Só 1 milhão a mais à vista. O que acontece? O jogador ele não precisa aceitar a oferta do Mônaco. A preferência do Santos na negociação que foi dada para o Mônaco é para o Mônaco poder igualar qualquer oferta. O Mônaco igualou no valor total, só na forma de pagamento está diferente. E agora está na mão do David Washington decidir para onde que ele vai. Em princípio, ele prefere ir para o Chelsea primeiro porque ele seria jogador de um time da Premier League, que é a principal liga do mundo, e depois porque as fontes levantaram que a comissão por jogo, ele jogando na Inglaterra, jogando com o Chelsea, ele ganha um pouco mais. Então, assim, é como se fosse, tipo, pagar o bicho, sabe? Então ele entra em campo, ele ganha um bônus maior do que o bônus que o Mônaco pagaria. A vantagem do Mônaco é que o Mônaco quer apresentar um projeto para ele de curto, médio e longo prazo, mostrando para ele que no começo ele entraria como reserva, aos poucos ele iria ganhando espaço até ele se firmar como titular, mas que ele seria uma peça importante do projeto em médio e longo prazo para o Mônaco, demonstrando que a Liga Francesa tem uma evolução muito grande, é uma das principais ligas da Europa, e que ele teria uma projeção maior e que ele conseguiria evoluir de uma forma maior e mais natural do que no Chelsea, onde ele muito provavelmente ele vai para o Strasbourg para desenvolver. E assim, nenhum dos dois tem garantia de que ele vai jogar. Tá no Strasbourg, que é um time menor, talvez não jogue, porque daí tem os titulares, tem períodos de adaptação, então tem muita coisa para rolar. O que acontece? O Santos aceitou as propostas. O que eu, Carlos, penso? Entendo o momento pesado do Santos financeiro, entendo que só o Ângelo acabou sendo um pouco de... Pro Ângelo foi um valor ok, mas assim, foi pouco pro Santos. Por que o Santos está vendendo o jogador por esses preços? Porque a gente está em baixa no mercado. O Santos é um time que está 3 anos sem ser protagonista de nada, só sofrendo. A última coisa que a gente fez de importante foi uma final de Libertadores que acabou só no ano seguinte, na temporada seguinte, por causa da pandemia. E o restante é a gente sofrendo para não cair todo ano. Dito isso, os jogadores não se valorizam tanto, tem menos vitrine, porque o Santos não joga Libertadores. Vai mal em Sul-Americana, que é uma Série B da América. Então, a gente não consegue atingir o potencial de venda do jogador. Entendo que o Santos precisa de dinheiro, mas eu acredito que o Santos está fazendo burrice com o David Washington. Eu acho que o David Washington vale mais do que 20 milhões. É um jogador que tem potencial de valer os 30 da multa dele. É um jogador que, tecnicamente, como eu falei, eu acho ele melhor do que o Marcos Leonardo. Ele tem muito mais recurso técnico e tem um potencial ainda maior. Eu acho que o teto dele é maior do que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo está mais ou menos assim atingindo o nível dele, pelo menos no Brasil, né? Indo para fora, talvez ele possa desenvolver um pouco mais. Mas, sabe assim, meio que a gente já sabe o que o Marcos Leonardo pode fazer. O David Washington pode crescer ainda mais. E vale muito mais também, porque é mais novo, tem essas questões técnicas, então tem tudo isso. E aí a gente fazendo esse tipo de coisa. Eu falei de Marcos Leonardo e eu só quero pôr um ponto aqui. O Marcos Leonardo tá dando uma forçada de barra para sair do Santos. Por quê? Porque o Rueda prometeu que ele ia ser vendido nessa janela. Ele recebeu uma sondagem da Lazio que não virou proposta, mas ele recebeu uma proposta da Roma, que em princípio não agradou. Porém, a Roma veio com uma segunda proposta, que daí já ficava mais interessante para o Santos. E o Santos, em princípio, não aceitou a proposta pelo Marcos Leonardo. Vendendo David Washington, o Rueda vai deixar de cumprir a promessa de vender o Marcos Leonardo. E é por isso que ele está forçando a saída de barra. Qual que é o problema? Você vendeu os dois centroavantes do time. Ah, tem o Júlio Furque, a gente nem sabe se esse cara sabe jogar futebol. Estamos descobrindo agora. Ah, tem o Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga é limitado. A gente sabe o máximo que ele pode fazer. E pode ser só um jogador útil. Ponto. E aí a gente tá numa situação de sinuca de bico absurda, porque assim, o Marcos Leonardo forçando a barra para sair porque era uma promessa do Rueda, o Santos precisando de dinheiro, o Santos vendendo jogadores por valores baixos, inclusive o do Marcos Leonardo era, se não me engano, era 10 milhões fixo e mais 5 de bônus e gatilhos. Então, tipo assim, venderia pior do que vendeu o Ângelo. Apesar de na segunda proposta os gatilhos serem factíveis, que na primeira não eram.
e cagado em cima de cagado, tá? Então a minha opinião é, nesse momento a gente não deveria vender nenhum, a gente deveria manter os dois e não deveria trazer nenhum tranqueira que veio por aí. Porém, se a gente tivesse que escolher um, se existe essa promessa do Marcos Leonardo, vender o Marcos Leonardo, deixar o David Washington, valorizar o David Washington pra gente poder pegar alguém que ia pagar os 30 milhões da multa. E, cara, alguém ia pagar em algum momento. Ele mantendo o nível, jogando, crescendo, cara. O potencial de ser vendido pelos 30 milhões da multa, chegar alguém e falar, tô pagando porque eu não quero perder para outra pessoa, poderia acontecer. O Santos renovando o contrato, aumentando multa e de repente 30 milhões mais uns 5 de bônus, poderia acontecer também. Mas é uma gestão inteira cagada, é uma gestão que entrou com o discurso da austeridade para melhorar a situação, começou no primeiro ano parecendo isso, se cagou inteira por causa de pressão, aí começa contrata demite, vai enchendo o time de tranqueira, nunca traz jogadores que vêm para resolver, é tudo aposta, de vez em quando acerta a mão em algumas. E a gente tá ferrado. Então, David Washington muito provavelmente já está vendido, é só uma questão de saber para onde que ele vai. Marcos Leonardo, forçando a barra, pode ser que dê bosta aí também na sequência. Porque daí o cara não é vendido, fica cagado, e se for vendido a gente fica sem opção. Aí vamos ficar com um time que já não é grande coisa piorado. Enfim, saindo a confirmação a gente fala. Eu posso até falar mais do Marcos Leonardo num outro vídeo. Então, se vocês quiserem, de repente, eu posso explicar um pouco melhor aí a questão dele. Deixem aí nos comentários. Obrigado para você que acompanha nosso canal, nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Chamem mais cientistas. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.